Sheja Bam Window the Volta ao Canal Next Gentic 85. Hoş vamos falar de uma aeronave histórica e muito especial, o Boeing 737 से 200 MSO pelo governo do Brasil em 2025. Esse modelo, que já foi dos mais populares do mundo, continua chamando atenção pela sua robustez, pelo valor histórico e pelo papel que desempenhou na aviação governamental brasileira. Começando pelo exterior, o Boeing 737 से 200 tem linhas clássicas que marcaram a aviação comercial desde os anos 70. É um avião de porte médio, com os baixas e motores posicionados abaixo das asas, algo que se tornou a identidade da família 737. A fuselagem do 737 é mais curta se comparada com as versões modernas, mas ainda transmite imponência e autoridade. No caso do uso governamental brasileiro, a pintura com a bandeira do Brasil e as inscrições oficiais dão ar de elegância e poder, representando o país em missões diplomáticas e oficiais. É uma presença imponente em qualquer aeroporto, seja pela tradição ou pela importância de sua função. Em termos de desempenho, o 737-200 foi projetado para operar com eficiência em rotas curtas e médias. Os motores Pratt & Whitney JT8D, apesar de mais antigos e ruidosos em comparação a os modelos atuais, entregavam uma boa potência e confiabilidade. A velocidade de cruzeiro fica em torno de 780 km/h, com alcance de aproximadamente 10,5 km, dependendo da configuração. Para missões governamentais no Brasil, que envolvem deslocamentos rápidos entre capitais ou viagens internacionais curtas, o desempenho desse avião ainda é considerado adequado. Mesmo não sendo tão econômico quanto os jatos mais modernos, o 737-200 marcou época por sua versatilidade e capacidade de operar em pistas curtas e aeroportos menos preparados, algo essencial em país de dimensões continentais como o Brasil. O interior da aviação governamental do 737-200 é completamente diferente de avião comercial. Em vez de fileiras comuns de assentos, o espaço é adaptado para atender as necessidades de autoridades, ministros e até mesmo o presidente em determinados momentos da história. No lugar das poltronas comuns, há cadeiras mais confortáveis, mesas de reunião, áreas reservadas para trabalho e descanso, e tecnologia de comunicação integrada para manter contato durante os voos oficiais. O acabamento interno privilegia o conforto e a segurança, com matéria de alta qualidade e uma configuração que lembra muito mais jato executivo do que uma aeronave comercial tradicional. Esse detalhe transforma a experiência de voo em algo único, mostrando como o 737-200 pode ser adaptado para funkos bem específicas. Falando sobre a importância histórica, o Boeing 737-200 fez parte da frota da Força Aérea Brasileira por muitos anos. Ele foi usado em diversas missões, não apenas para transporte de autoridades, mas também em situações especiais, representando o Brasil em visitas internacionais. Isso faz com que o avião seja visto não apenas como uma máquina, mas como símbolo de uma era da aviação nacional. Em 2025, mesmo com a chegada de aeronaves mais modernas, o 737-200 continua sendo lembrado como uma peça fundamental da história da aviação governamental no Brasil. Quando falamos em preço, a questão é interessante. O Boeing 737-200 deixou de ser produzido no final dos anos 80, e hoje não é mais possível comprá-lo novo. O valor de mercado de uma unidade usada varia muito, dependendo das condições, do histórico de manutenção e das adaptações feitas. Em 2025,
Estimase que 737 se 200 boas condições pode custar entre 4 a 6 mil de dólares, bem abaixo do preço de jata executivo moderno, mas com custos operacionais mais elevados devido à idade e ao consumo de combustível. Para governo, no entanto, o valor vai muito além do preço da aquisição. Trata-se da representatividade, da confiabilidade e da tradição. O futuro desse modelo na frota governamental brasileira é limitado, já que aviões mais modernos e eficientes, como o Embraer KC-390 e outras versões mais recentes do Boeing 737, assumem funcos principais. Mas o 737 ainda mantém seu lugar na memória, como parte do desenvolvimento e da consolidação da aviação brasileira no cenário internacional. Ao olhar para o Boeing 737 com a bandeira do Brasil estampada em sua fuselagem, é impossível não sentir orgulho e respeito. Ele carrega não apenas passageiros, mas a história de país, as decisões políticas mais importantes e a representação diplomática do Brasil no mundo. Esse foi o review completo do Boeing 737 emissão governamental brasileiro em 2025. Exterior imponente, desempenho confiável para sua época, interior adaptado ao máximo conforto e preço que hoje é simbólico do valor histórico. Uma aeronave que marcou a aviação e continua viva na memória de todos que acompanham a evolução dos dias do Brasil.